Do PET 6 e a gente vai voltar lá em plano cartesiano, em entender e interpretar gráficos no plano cartesiano. Vamos lá? A primeira questão aqui é do Enem de 2018 e ele fala que o rapaz quer criar uma logomarca conforme o desenho do gráfico aqui. E ele fala aqui, para construir tal imagem, utiliza uma ferramenta gráfica que será necessário escrever algebricamente o conjunto desses pontos apresentados no gráfico. Então, a gente sabe que esse conjunto de pontos ele é representado por um par ordenado, xy, e esses xy eles são elementos do conjunto dos números naturais. Então, são dois números naturais. Vamos começar colocando aqui, ó, vamos escrevendo para ficar bem mais claro para a gente. Se você escrever aqui os pontos que estão sobre o eixo das abscissas, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, depois os de cima aqui, ó. Eu já não tenho 1, 0. Começo no 1, 1. Vai. 2, 1, 3, 1, 4, 1. Depois o de cima. Começa no 2, 2. 3, 2, 4, 2. E assim vai. Então, o que a gente pode observar aqui? Essas alternativas A, D e E são absurdas, porque se eu somar x mais y, tiver entre 0 e 10, esse ponto aqui, ó, o 10, 10 não está incluído aqui. E eu fecharia um quadrado aqui, né? Eu fecharia todo o quadrado. Mas 10, 10 eu não daria certo, de 0 a 10. Agora aqui, ó, todos eles, tanto x como y, entre 0 e 10, também não dá certo. Mas o que a gente observa aqui? O que a gente observa é que sempre o y é menor ou igual ao x. E isso é o que está na alternativa B. Depois a 2, ele fala, a figura mostra parte de um mapa da cidade de Ubá. As praças Agenor Barbosa, Mercês, Independência, São Januário, Guido Meliere são localizadas respectivamente nas seguintes posições desse mapa. Então, isso aqui é aquela coisa lá de plano cartesiano, que eu até nem fiz o vídeo para vocês, mandei vocês assistir o vídeo do 7º ano. Localizar pontos no plano cartesiano. Então, vamos lá. Primeira praça, Agenor Barbosa. Aqui é a Agenor Barbosa. Ela está onde? No 3A, né? Então, A3. Depois, Mercês. Cadê a praça Mercês? Ali, meio de violeta. Aqui, ó. Ele tá no D, ela tá no C2. Depois, Independência. Cadê a praça Independência? Vamos procurar ela no mapa. Ela tá aqui embaixo, ó. Ela tá onde? No E8. Já dá para você responder, né? Porque a 3 é... Mas como não é vestibular, nada, vamos terminar até o final. Depois, São Januário, em verde. Cadê a Praça São Januário? Aqui, ó. Então, ela está no E6. E a Praça Guido Meliere, aonde está? Aqui, ó. Ela está no D12. Que tem essas alternativas nessa ordem, a letra B. Então, aqui é mais uma questãozinha de interpretação de gráficos, né? Que é o assunto que a gente está vendo. Então, ele fala que Paulo fez uma viagem de 300 quilômetros em seu carro, gastando 6 horas da seguinte maneira. Então, primeiro, ele andou 120 quilômetros a 60 quilômetros por hora. Então, ele vai gastar, para percorrer 120 quilômetros, 2 horas. Esse aqui já cai fora, porque aqui ele só percorre 60. Os outros, ele percorre 120 quilômetros. Esse aqui ele só percorre em 1 hora, né? Então a gente já ficou entre 2 só. Depois parou por 1 hora e meia. Então aqui ele para por meia hora. Cada casinha aqui, cada quadradinho é meia hora. Então a gente já sabe que é a letra D. Mas se a gente continuar aí para conferir, né? Andou mais 80 km a 80 km por hora. Então mais 1 hora ele vai percorrer 80 km. Então ele vai chegar no quilômetro 200 e vai levar 1 hora, tá certinho? Aí fala, parou por meia hora. Aí aqui, ó, para meia hora. E
fez o restante do percurso a 100 km por hora. Quanto que falta do percurso? Ele já percorreu 200, então falta 100. A 100 km por hora ele vai levar mais 1 hora, exatamente o que está aqui. Então, interpretar gráfico é muito tranquilo, né, gente? Alternativa B. Na 4, 3 funcionários de uma empresa, Fernanda, Gláucia e Helena, executaram uma mesma tarefa. Terminando o trabalho, o gerente do setor representou no plano cartesiano, por meio dos pontos F, G, H, a porcentagem de trabalho realizada e o tempo gasto para executá-lo por funcionária, conforme ilustrado na figura. Então, está aqui o gráficozinho. O desempenho é medido pela quantidade de trabalho realizado em relação ao tempo gasto. Então, a quantidade de trabalho realizado está no eixo Y e o tempo realizado aqui no eixo X. Considerando tanto melhor o desempenho, quanto mais trabalho se realiza por unidade de tempo. Então, a ordem de classificação das 3 funcionárias, daqui teve a melhor para a que teve o pior desempenho é. Então, quem faz mais em menos tempo? A Helena fez menos tempo um pouco do que a Fernanda, mas a Fernanda fez muito mais trabalho em pouca coisa de tempo a mais. Então, primeira colocada aqui é a Fernanda. Depois, a Gláucia fez pouca coisa mais que a Helena, mas ela levou muito mais tempo que a Helena. Então, a Helena, então vai ser Fernanda, Helena e Gláucia, letra aqui, ó. Eu fui falando no ponto, né? Letra B. Na 5, é a outra questão do Enem, ele fala que uma empresa farmacêutica faz um estudo da eficácia em porcentagem de um medicamento durante 12 horas de tratamento em um paciente. O medicamento foi ministrado em 2 doses, então você vê que o tempo em hora está embaixo no gráfico, e está de hora em hora. 2 doses com espaçamento de 6 horas entre elas. Então, vocês vão ver ali, ó, todos os gráficos vão um pedaço até o 6, com exceção desse aqui, mas esse aqui também começa nas 6 horas. Então, o meio aí está nas 6 horas entre elas. Assim que foi administrada a primeira dose, a eficácia do remédio cresceu linearmente durante 1 hora. Então, eu quero um gráfico que ele vai crescer na primeira hora. Então, aqui, ó, o gráfico B, ele não tem nada aqui. Ele já começa a fazer o efeito, 100% do efeito da primeira hora. E não é isso que ele fala, né? Não é isso que ele fala. Ele fala que ele vai linear. Então, os outros gráficos todos estão lineares na primeira hora. E esse não serve. Permanece em máxima eficácia durante 2 horas. Então, ele vai ficar no 100% durante 2 horas. Aqui, ó, só ficou 1 hora. Esse gráfico aqui não me serve. Aqui ficou 2 horas, aqui 2 horas, aqui 2 horas. Belezinha. Então, após essas 2 horas em que a eficácia foi máxima, ele passou a diminuir linearmente. Então, aqui, ó, ele não diminuiu, ele parou o efeito de uma vez. Então, esse gráfico aqui não me serve. Atingindo 20% de eficácia ao completar 6 horas iniciais. Então, ele vai descer até 20%. Esse aqui desceu até 20%. Esse aqui desceu até 20%. Esse aqui desceu até 20%. Qual que é o problema desse aqui, gente? Ele estava com 20% de eficácia. Como é que começou do zero nas 6 horas de novo? Esse gráfico aqui não rola não, né? Mas vamos continuar. Nesse momento, foi administrada a segunda dose, que passou a aumentar linearmente, atingindo a eficácia máxima em meia hora. Então, aqui, ó, ele passou a aumentar linearmente. Então, aqui, ó, ele passou a aumentar, ele começou a aumentar. Aqui não, ele não passou a aumentar, ele voltou lá atrás antes de começar a aumentar linearmente, né? Atingindo a máxima eficácia após meia hora, permanecendo 100% por 3 horas e meia. Então, vamos ver aqui, ó, metade de 1 hora, 3 horas e meia e 100%.
Nas horas restantes, a análise da eficácia decresceu linearmente, permanecendo decresceu linearmente, atingindo ao final do tratamento 50% de eficácia. Então, aqui, ó, ele atinge 50% de eficácia, mas tem esse probleminha. E aqui, ó, ele vai atingir, então, 50% de eficácia. Eu tenho, então, a letra C como resposta. Na 6, também do Enem, após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal. Um valor fixo de R$12. Então, aqui, ó, um valor fixo de R$12. Então, esse gráfico aqui já não me serve. Por que que ele não me serve? Porque ele não começa no R$12. Então, aqui, ó, esses 3 gráficos começam no 12. Os outros 2 eu já posso descartar de cara. Para os clientes que fazem até 100 ligações por mês. Então, aqui eu estou descartando ainda, né? Até 100 ligações por mês. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, então aqui, ó, ele está crescendo linearmente. Esse aqui ficou em 100 ligações, aqui ficou em 100 ligações. Mas esse aqui, ó, ele continuou crescendo linearmente. Quem fez 100 ligações pagou R$18, né? E então, esse aqui também está fora agora, ficamos entre 2. Será cobrado um valor adicional de 10 centavos por ligação a partir da 100ª. Então, aqui, ó, a partir da 100ª que começa a aumentar até 300. Então, aqui vai aumentar até 300. E aqui vai aumentar até 300. Depois ele fala, entre 300 e 500 ligações, então esse finalzinho aqui que está crescendo e aqui que está paralelo ao eixo, será cobrado um valor fixo mensal de R$32. Então, olha aqui, ó, é isso aqui, ó, ele está um pouco abaixo do 33, R$32 o valor fixo. Aqui não está um valor fixo, né? Então, já achei a alternativa. Com base nos elementos apresentados, o gráfico que melhor representa a relação entre o valor pago e o plano vai ser, então, a letra B. A questão 7 também é uma questão do Enem. Ele mostra aqui, no plano cartesiano, o trajeto de uma linha de ônibus, ele transita entre uma parada no ponto P, aqui no ponto 30, 20, e outra parada aqui no ponto Q, 550, 320. E ele fala que eles querem colocar um novo ponto. Só que eles querem colocar esse novo ponto, aqui, ó, os estudos deverá ser instalado nesse percurso entre as paradas já existentes, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre P e T e T e Q sejam iguais. Então, onde que a gente tem que colocar? Então, eu tenho que ver aqui, ó, qual que é a diferença das abscissas aqui, ó? Ele percorre quanto aqui? Ele percorre 520, né? E aqui, ó, entre essa esquina e o ponto Q, ele percorre aqui, ó, de 320 menos 20, 300. Então, eu vou somar os dois, 520 mais 300, 820, e vou dividir por 2. Tem que estar em 410. 410 vai estar ainda aqui, ó, nessa rua A. Só que 410 mais 30, então ele vai ficar no ponto 440, 20, né? Aqui, ó. 440, 20 é letra E. Então, foi isso. Até o próximo PET, que será o último PET. Espero vocês no PET 7. Até lá!